musical desse livro. Fala um pouco dessas coisas. João de Deus, nesse livro Parnaso de Leitura, ele tem uma poesia muito bonita que se chama Na Noite de Natal. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e nobreza, preferiu nascer no mundo, nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e iguarias, um berço todo enfeitado de flores e pedrarias? Acredite, meu filho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo, e a pobre mãe de olhos fixos na luz do céu que luzia, concluiu com sentimento e certa do outro dia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem protetor, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Vamos pedir a Jesus que ilumine o nosso companheiro que parece com toda a noite, dando intuição, inspiração para que ela nos demonstre um pouquinho do seu conhecimento adquirido na caminhada. Veja, nós vamos chamar a Juliana Penteado Santana. Ela é a presidente da Associação Jurídico Espírita do MS. O nosso tema, como nós já vimos ali, é possível ser feliz no mundo de provas e expiações? Seja bem-vinda. Está aqui, está todo mundo ouvindo? Parece que não vai ligar, tá? Boa noite, agora ficou alto. Bom, primeiramente, para mim é uma alegria estar aqui nessa casa. Venho frequentando já há alguns meses, por uma questão de logística, porque moro perto, e por um acaso que não existe, eu acabei vindo aqui, frequentando, e conheci o seu Pedro, e agradeço demais a acolhida que eu tive aqui nesta casa, não só a mim, enquanto pessoa, mas também a nossa instituição, a AGE, já que nós teremos aqui a possibilidade de realizar em fevereiro um evento nacional dos nossos componentes da AGE Brasil, onde nós fazemos um fórum de reflexões, e a casa gentilmente nos cedeu esse espaço para trabalhar sobre o afeto na família, que é o nosso tema central do ano que vem, de 2019. E o tema que eu escolhi, nós conversamos, né, seu Pedro falou, vamos fazer o encerramento do EJE, pensa num tema, né, porque a AGE faz estudos doutrinários mensais, lá no ICEMES, que é o Instituto de Cultura Espírita. Nós nos dividimos com a AME, com a ABRAP, e nós também realizamos estudos doutrinários lá. E num desses estudos, a gente estava falando sobre lei de sociedade, o seu Pedro disse, vamos falar também lá no EJE. E nós vamos mudar o tema, então, vamos falar sobre a felicidade, nesse contexto do que nós vivemos neste planeta, que é ainda de provas e expiações. Como enfrentarmos este dilema? Porque se nós formos olhar e pontuar, nós vamos ver mais coisa ruim do que coisa boa. Se a gente for focar, a gente só vê coisa ruim. Se a gente ligar a TV, a gente só vê notícia ruim. Se a gente abrir o Facebook, então piorou. Né? Porque as pessoas gostam de divulgar o que não é bom, o que é ruim, o que choca. E aí, nesse turbilhão de emoções, de sentimentos, nessa loucura que é estar aqui, como a gente deve reagir? Como nós devemos nos portar enquanto espíritas cristãos? Entendendo que nós estamos aqui passando uma temporada, mas também sabendo que a gente tem que viver aqui bem. A gente tem que ser feliz aqui também, né? Será que é possível? E aí nós vamos E é assim que nós vamos trabalhar esta noite. Bom, nessa divisão clássica de Kardec,
nós percebemos que Kardec fez uma divisão didática para entendermos os mundos. Os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e os celestes ou divinos. Ou seja, nós estamos aqui ainda, numa transição, mas ainda aqui. Nós estamos num mundo em que o mal ainda predomina. Nós estamos num planeta onde ainda somos adolescentes, né? Vamos comparar, a gente está com uns 12, 13 anos dentro do planeta, numa evolução planetária. É muito pouco. Se pegarmos um adolescente de 12, 13 anos, quantos erros ele ainda comete? Né? Quantas chamadas de atenção ele ainda precisa ter? Quantas quedas ele ainda vai ter até completar os 18, monitorado pelos pais? E depois, então, é por conta dele. É mais ou menos que a gente está. Mais ou menos assim que nós nos encontramos. Nós estamos numa pré-adolescência, nem adolescentes ainda a gente é direito. Porque nós estamos na segunda fase, segundo Kardec. O mal ainda predomina. Então, nesse mundo que o mal predomina, nós percebemos que existem espíritos com qualidades inatas que demonstram certo progresso. Então, já há um intuito, um desejo com aquela qualidade inata daqueles espíritos que vêm para desenvolver esse progresso. Mas os inúmeros vícios denotam ainda grande imperfeição moral. Ou seja, a gente está tentando, patinando, algum bichinho entrou no meu nariz desde a hora que eu entrei, e agora, sabe quando fica, parece que ficou lá, mas daqui a pouco ele sai. E então nós vivemos nesse ciclo, onde o mal predomina, porque a gente está muito ligado ainda a imperfeições morais, nós temos muitas dificuldades a lidar com as nossas virtudes, e ao mesmo tempo a gente tenta e se envolve com aqueles que estão nessa tentativa também. Aqui, acho que cortou um pedacinho, mas é do livro A Gênese. Para que na terra sejam felizes, os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Ou seja, para que haja realmente essa felicidade plena, era necessário que só tivesse gente boa aqui, num contexto amplo. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda que não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo ao progresso, substituí-los-ão espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Ou seja, nós estamos nesse trânsito. Sabe escola, quando pega o Joãozinho, que é o menino travesso, que está no meio de uma turminha que é igual a ele também, e aí junta tudo, fica terrível para a professora? É mais ou menos isso. Vamos pegar o Joãozinho, vamos colocar na outra turma, vamos desmantelar essa turma, vamos colocar ele no meio dos bons, né, que vão ser mais educados, que vão levar o Joãozinho para esse caminho, porque o Joãozinho ele é bom também, ele não aprendeu isso ainda, mas ele também é bom. Vamos colocar o Joãozinho aqui na outra sala. É o que está acontecendo conosco. Então eu falo que a grande dificuldade de nós, espíritas, eu falo espíritas porque estamos falando dentro de uma casa espírita, mas todo aquele que se propõe a uma reforma moral, todo cristão que se propõe a uma reforma moral, seja de que religião ela for, a grande dificuldade, o nosso grande desafio de estar nesse planeta é nos suportarmos. É o suportar. Suportar um ao outro. Suportar o diferente de mim. Suportar os Joãozinhos da vida. E aí é que mora nosso trabalho de impulsionamento das nossas virtudes. É aí que a gente entra com toda a bagagem que nós aprendemos com a doutrina espírita, todas as informações que nós trazemos,
para que a gente consiga vivenciar essa experiência de uma maneira menos traumática, para que a gente não agregue mais dissabores do que alegrias. E nessa continuidade do livro Gênesis, a época atual é de transição. Confundem-se elementos das duas gerações, como eu disse. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma, a chegada de outra, e assim vão se assinalando pelos seus caracteres peculiares. Ou seja, nós estamos ainda, vai chegando gente, vai partindo gente, vai chegando gente, vai partindo gente, até que a gente passe a um planeta de regeneração. E no livro dos Espíritos, isso é confirmado, e se a gente for pegar tudo, né, realmente é um estudo completo. Mas dentro do que eu gostei de integrar com a nossa fala, essa pergunta 733 do livro dos Espíritos sobre a destruição. Porque se nós precisamos avançar, é preciso passar por esse caos, por esse reajustamento das coisas. É preciso reorganizar as coisas. E o livro dos Espíritos diz assim, na pergunta 733: entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Ou seja, nós ainda necessitamos dessa destruição que vai se enfraquecendo aos poucos. Então, para o nosso planeta, a destruição é necessária. E o que a gente pode entender como destruição? O que nós podemos entender como sendo aquilo que é destrutivo? Essa imagem, nós temos aqui uma situação de intolerância religiosa. Nós ainda percebemos, no ano de 2018, uma total desconformidade com respeito ao próximo. Seja no Brasil, que ainda é um país democrático, né, que assimila bem todas as crenças. Em outros países que são mais fundamentalistas, não se é possível. Ontem eu estava assistindo uma entrevista na Conversa do Piau, não sei se alguém viu, eu sei que é bem tarde, eu não dei conta de assistir até o final, uma situação de apátrida. Apátrida é aquela pessoa que não tem uma pátria, e não tem nem certidão de nascimento. Uma moça, já de 40 anos, se eu não me engano, e ela passou a vida, porque ela nasceu no Líbano, mas o pai não era libanês, o pai era sírio. A mãe é libanesa. E na cultura deles, a nacionalidade se adquire pelo pai, pelo consanguíneo e não pelo território. Então, como ela nasceu de um pai não libanês, que nem era da religião deles, né, ele era cristão, então ela não pôde ser registrada. E ela passou até os quase 40 anos de idade sem ter um país. Tudo isso por quê? Intolerância também religiosa que se manifesta nas leis em muitos países que ainda associam a crença religiosa ao domínio estatal. Nosso país, ele é muito democrático nesse sentido, que se admitem, todo mundo pode ser o que quiser, mas você lá e eu aqui. Então nós percebemos que ainda há, e aí eu digo para vocês, que mesmo entre nós espíritas, há essa divisão classista. Há ainda entre nós, mas aquele centro é assim, aquele centro é acolá. E nós, às vezes, sem querer ou querendo, de forma sutil, fazemos divisões e sectarismos. E isso não é tolerância. Isso não é respeitar o outro. Uma coisa é você não concordar com o outro, não compreender da mesma forma e até discutir algo onde você entenda de outra forma. Uma coisa é você entender que às vezes aquele seu irmão não entendeu do caminho mais, vamos dizer assim, tecnicamente falando.
Mas a intolerância afasta. E ela cria amarras, ao invés de realmente cada um por canto, ela cria as amarras magnéticas que acabam nos levando a constantes situações parecidas e semelhantes, porque é algo lá dentro que nos toca. Uma vez eu vi uma palestra do Haroldo, e ele disse assim, eu nem lembro exatamente qual era o tema, mas ele falou, nós espíritas estamos vivendo uma encarnação onde a nossa liberdade religiosa ela é plenamente aceita. Na época do Chico não era assim. Na época do Chico Xavier, ele pagou um dobrado para ele publicar essa obra aqui mesmo. Ó. A história é longa. A gente está aí. Dificilmente você vai ser ofendido por ser espírita, talvez de uma maneira muito sutil. Porém, nós ainda carregamos no nosso psiquismo, nas diversas existências que nós já atravessamos, religiões anteriores. Né? Então a gente vai levar para dentro da doutrina espírita aquela mania, né? Aquele dogma que ainda pega dentro da gente, seja de catolicismo, protestantismo, etc. e tal, a gente quer trazer isso para dentro da nossa religião, que é uma religião livre, que se prima essencialmente pela liberdade. Não obriga ninguém a nada, mas traz a responsabilidade em razão desse conhecimento. Então, nessa situação, olha aqui, isso aqui são notícias, né? Eu não vou colocar muitas, mas eu trouxe uma de uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. Isso aqui é um terreiro, né, que foi incendiado em Campinas. Principalmente os terreiros são os que estão sendo mais atingidos hoje pela intolerância religiosa. E isso é muito grave. Nós estamos vivendo ciclos onde a gente diminui um pouco, de repente eleva esse ódio ao diferente, esse ódio àquilo que não é igual ao que eu penso. E aí, essa intolerância é um fator de desagregação do nosso planeta. A intolerância política, esse ano, e até eu acho que não só esse ano, isso vem de uma crescente dos últimos, eu acho que desde 2014 principalmente, um ódio entre as pessoas. Eu me choquei de ver realmente situações reais de pessoas que por votarem diferente não estão se falando nas famílias. Chegou ao cúmulo de realmente haver um cisma religioso, né, dentro da família. E até, como que nós estamos, isso não só sem ser espíritas não, espíritas? Será que nós estamos entendendo o que nós estamos estudando? Será que nós estamos assimilando? Nós não precisamos ser perfeitos, longe disso, porque não seremos, não adianta. Nós precisamos galgar muitos degraus, mas nós temos o dever sim de nos esforçarmos. Nós temos o dever, a obrigação de, na hora que palpita, alguém te alertou de alguma forma, porque alerta, seja encarnado ou desencarnado, opa, peraí, deixa eu rever a minha caminhada, deixa eu rever o meu conceito, nós temos o dever disso, deixa eu dobrar a minha crista, é a hora de eu dobrar a minha crista. E aqui nós temos esses casos, aqui, ó, no ano de 2015, já principalmente a intolerância política que marcou o ano de 2015, que de 2017, 2018 veio só a aumentar. Talvez não foi tanto para as ruas, mas foram nas famílias, nas aglomerações pequenas, nos grupos. Ficou pior, saiu das ruas e foi para dentro das instituições, né? Como nós estamos lidando com o amor, com o perdão, com a humildade, com a resignação? Valores distorcidos. Isso aqui é um menininho que reclamou com a professora porque ele não tirou uma nota boa, né? É brincadeira, parece engraçado, mas olha aqui a notícia da professora agredida em sala por aluno quer garantir que o fato não se repita. Isso é extremamente comum. E não é só em escola pública. Não é só escola pública, pelo contrário.
muitas vezes escolas privadas, onde o aluno tem a sua conduta endossada pelos pais. Muito pior, porque o filho está repetindo uma situação que ele já vê, ele está em uma chancela lá da casa, onde ele aprendeu que ele pode tudo. E ele pode tudo porque o papai e a mamãe assim ensinou. Dessa forma eu tenho que exigir também do meu professor, que para mim é alguém que eu pago. Isso é um discurso que nós vivenciamos hoje na nossa educação de forma muito assintosa. E eu falo sempre dessas categorias de trabalhadores, dos professores, que estão cada vez mais prejudicados no nosso país. É uma categoria que precisa ser olhada com carinho, porque estão destruindo a categoria dos professores, estão acabando com os professores, seja na sua aposentadoria, seja nos seus rendimentos, na jornada de trabalho extremamente desgastante, porque ele ficar de pé, para ele se sustentar honestamente, dignamente, muitas vezes precisa trabalhar 3 períodos. E aí nisso ele fica doente, com problemas ortopédicos, reumatológicos, fora as ansiedades e as depressões originadas das crises de ansiedade mesmo, que vem de estar em contato com esse temperamento já agressivo dos alunos. Então, meus irmãos, tudo isso é o que a gente está vivendo. Nós estamos aqui, então a gente está contando só coisa ruim, certo? Misoginia, né? Que é aquele ódio ao sexo feminino, o ódio ao feminino, à mulher. Não dá nem para falar, isso acontece em imensas situações de morte mesmo, agressões físicas, agressões verbais, abuso, relacionamentos abusivos que ainda permeiam a nossa sociedade. Nós ainda vivemos isso, seja em famílias mais socialmente mais carentes ou não elevadas, porque isso não tem fator econômico que barre. O domínio ainda sobre algumas mulheres que acabam entrando nesse ciclo é muito grande. As barreiras são imensas e nós, enquanto espíritas, sabemos que estamos feminino ou masculino. O espírito não tem sexo. E passamos pelas experiências conforme a nossa necessidade de evolução. A gente está num corpo feminino ou num corpo masculino, porque a minha necessidade de aprender de acordo com aquele momento, com as questões orgânicas que envolvem o sexo. Então, porque a mulher ela tem o sentimento mais aflorado, né? Independente de ser alguém mais agitado ou não, mas a questão do sentimento, a mulher acolhe mais, a mulher agrega mais. E o homem tem a agressividade do ponto de vista positivo, o foco, a praticidade. Quando nós trocamos em diversas situações, é porque precisamos aprender o que o sexo tem para oferecer. E é por isso que não cabe entre nós espíritas, que entendemos a situação do sexo no espírito, ter esse tipo de comportamento sexista, machismo, misoginia. E quando vermos algo dessa forma, sermos aqueles que vão acolher, abrandar, auxiliar, minimizar essas situações. Aqui, feminicídio mata 8 mulheres por dia no Brasil. 8 mulheres por dia no Brasil, né? É muita mulher morrendo. Fora as outras agressões que não chegam à morte. Desigualdade social extrema. Opa! Quando você vê cenas como essa, crianças estudando assim, perto do lixão, trabalho infantil, ainda existe isso no Mato Grosso do Sul, meus amigos, tá? Em fazendas aí mais distantes, existe trabalho escravo infantil dentro do nosso estado. Quando você vê uma cena dessa, e você está entrando correndo para o banco para sacar um dinheiro, atrasado para pagar o boleto, e aí você vê uma cena dessa. Quando você vê crianças, seres humanos,
nossos irmãos catando lixo para comer. E aí a gente percebe, de um lado, nós temos uma situação extrema de pobreza. E de um outro, a gente vive na nossa casa confortável. E aqui nem é um palacete, é uma casa simples. Quando nos deparamos com situações assim, o que eu posso fazer? Eu não posso mudar o mundo. Mas a gente pode fazer aquela gotinha da Madre Teresa de Calcutá. A gente pode ser a gotinha. Ou no mínimo, nós ficamos indiferentes. Indiferentes. Olha, finge que não viu. Passa reto e vai tentar ser feliz assim. Ou a gente faz alguma coisa. Porque se te tocou, você foi dormir, nós estamos sendo omissos. E a omissão, muitas vezes, a omissão é pior que a ação. Muitas vezes não, a omissão é pior que a ação. E no direito a gente aprende em algumas situações que ela é muito pior, inclusive. A gente age errando e às vezes acerta. Mas a omissão não. A omissão você não quis nem correr o risco de acertar. E é aí que nós entramos com o conhecimento que nós temos. Eu posso ser feliz assim? Será que eu consigo ser feliz de verdade nisso tudo que a gente viu? Eu coloquei aqui alguns pontos que é o que um jornal nacional, né? Uma meia hora de jornal nacional. Um jornal do almoço, aquele que você está lá almoçando, desliguem a televisão. Não dá, porque também a gente precisa ter uma saúde. Você vai comer pensando naquilo? O que fazer? Eu esqueci desse. Né? Eu nem coloquei foto. A gente recentemente teve aqui no Brasil uma situação de extrema psicopatia, de ódio inerente ao ser. Porque se alguém faz isso com um bichinho indefeso, imagina que ele não é capaz de fazer com o ser humano. Mas o ser humano ele não vai fazer porque tem lei mais rígida. Porque se não tivesse, ele faria. Existe no direito, o animal ele é comparado a coisa. O animal ele é uma coisa. Então por isso que nós temos os animais como nosso patrimônio. Eles pertencem a nós, certo? Se eu tenho uma vaca, é um patrimônio meu, até porque ele dá rentabilidade conforme o tipo de tratamento que ela, se é uma fazenda, leiteira, etc. E os cachorros também. Então, o cachorro de rua, em tese, ele não pertence a ninguém. Porém, existe uma comunidade jurídica que quer trazer um outro tipo de observância aos animais. Que eles não são coisas, eles são semi-humanos. É um contexto estranho, mas é um tratamento semi-humanitário aos animais. Isso é um conceito jurídico. Isso é um avanço? Muitas vezes a gente precisa de uma situação drástica para que o direito avance e a sociedade acompanhe. Eu sempre dou o exemplo do cigarro. Se não fosse a lei antifumo, eu tenho certeza que teria alguém fumando ali do lado. Talvez não dentro da casa espírita, mas se fosse a primeira vez que veio, ele vai sentar ali e vai fumar. Se não fosse a lei antifumo, a gente ainda estava viajando com gente fumando dentro de avião. O que faz as coisas mudarem? Aí voltamos lá, a destruição. Precisamos dessa destruição, desse caos, para que haja um intencionamento de mudança. Para que nós enxerguemos a necessidade de balançar o esqueleto. Vamos fazer alguma coisa. Aí é onde a lei age. É onde a lei atua e onde o Estado deve atuar nessa situação. E como então sermos felizes assim? É gente matando gente, é gente matando animal, é gente morrendo de fome, né? Eu não mostrei nem a situação da saúde pública, né? Pulei essa parte. Eu não falei nem da corrupção também, pulei essa parte. Então, é tanta coisa ruim. Falei, Juliane, fecha aí, vamos embora para casa, né? Será que é possível ainda ser feliz assim?
Só que o que é felicidade, na verdade, né? A pergunta aqui do Livro dos Espíritos, ele pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Então, a mesma indagação que a gente está fazendo, Kardec já fez lá para os espíritos. É possível gozar de felicidade real aqui nesse planeta? E os espíritos dizem: não, de forma pontual. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ser feliz quanto possível, mesmo nas nossas provas e nas nossas expiações. A vida, ela é essa vida. Vamos colocar assim, que ela é aquela ondinha que bate na beira da praia. Sabe, quando você está ali passando férias com a família, infelizmente a gente não tem praia aqui, mas aquela ondinha que vai assim, tchum, e volta, é uma existência. O sofrimento que a gente passa é uma gota daquilo ali. É uma gota. Quando a gente percebe e tem plena consciência disso, que somos uma gota nessa imensidão que é o universo, e vários universos que ainda existem, que já estão sendo descobertos, fica mais fácil de lidar com a dor, sem o sofrimento, ao ponto de trazer infelicidade. Porque a felicidade é um fato, a infelicidade é só a ausência da felicidade. Então, o que é fato? Felicidade. Felicidade é da nossa essência, é da nossa criação divina. Ser feliz. Essa é o nosso objetivo existencial, ser feliz. Contudo, nós passamos por alegrias e por tristezas. Nós passamos por situações de provas e expiações, que servem exatamente para que essa marcha, esse caminhar, seja menos tortuoso. Para que eu encontre essa felicidade tanto quanto possível na Terra. Da forma que me aprouver, da forma como eu me encontrar feliz. Para isso eu preciso me conhecer. Para isso eu preciso saber quem eu sou. Para isso eu preciso entender que estou fazendo realmente o meu esforço melhor. E não aquele esforço mais ou menos que a gente fala para a mãe quando você não quer ir para a escola, fazer aquela prova, você finge que está doente. Né? É aquele esforço real. E é uma coragem que nós devemos ter conosco mesmo. Porque não está ninguém para nos julgar. A gente já entendeu que a responsabilidade é nossa. Então por aí fica fácil dizer, olha, se a responsabilidade é minha, então está ótimo, pera lá, então não dependo de ninguém para isso, ser feliz. Não preciso de nada. Fica mais fácil. Eu me desapego de coisas, de pessoas, de situações para ser feliz. Eu entendi que ela está em mim, que essa felicidade depende do meu ser. E o meu ser está Juliane, mas já passou por várias Julianos, né, anteriores que eu não sei, não lembro. E ainda vai ser uma longa caminhada pela frente. Eu estou, nesse momento, passando um período turbulento. Meu Deus do céu, o ano que não acaba, né? Ai. Mas eu consigo entender, a partir desse meu momento, que isso vai passar. E eu posso, mesmo assim, me sentir feliz. Eu posso, mesmo assim, me sentir feliz. Olha, outra pergunta de Kardec. Até que hora, né? Tá. Concede-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Vejam bem, por isso que é importante o autoconhecimento.
quando eu entendo aquilo que me incomoda, aquilo que me faz mal, eu consigo entender qual é a virtude que eu preciso trabalhar. Qual é a virtude que eu preciso exercitar? Se eu não gostei do seu Pedro, alguma coisa nele me afetou? Alguma coisa nele me afetou. Mas será que é dele ou é meu? Será que não sou eu que tenho algo aqui que não está bem trabalhado e que refletiu no seu Pedro? Por isso, o autoconhecimento é muito importante para nós atingirmos a felicidade. Eu trabalho numa área do direito, que é uma área extremamente social. Eu trabalho com direito previdenciário. E eu tenho relacionamento com muitos colegas e também com juízes dessa área que estudam muito o tema, dão muitas palestras. E hoje eu tive uma conversa por WhatsApp com um juiz lá do Paraná, que ele é extremamente humanista. E ele veio semana passada, contou para nós um fato, que ele é de recurso, já é juiz de grau de recurso, né? E ele contou para nós, olha, eu estou ansioso para saber o resultado de um julgamento, porque quando vai para recurso, são 3 juízes que julgam, né? Vai para recurso, aí tem 3 que vão decidir se o juiz de primeiro grau tinha razão ou tem que mudar o que ele falou. Esses 3 juízes vão se reunir, cada um vai dar o seu parecer, vai dar o seu voto. O que ganhar, ganhou, né? E ele estava dizendo para nós que já tinha um voto contrário ao direito da pessoa que teria o seu benefício cassado. E ele fez uma manifestação, pegou o processo para ele, se manifestou, usou toda a essência dele para aquilo e pediu que o outro colega leia com carinho. E estava contando isso, eu estou louco para voltar para lá para saber. Hoje ele me mandou dizendo que não deu. Juliane, estou abalada. A gente perde muito nessa caminhada. E nós estávamos conversando. Ele não é espírita, acho que ele é evangélico. E nós estávamos conversando sobre isso. A dificuldade de trazer mais humanidade nas relações jurídicas, nas relações sociais, nas relações políticas. Mas para isso a gente vai desistir? Quando a gente terminou de falar, ele me mandou um outro. Ah, mas esse daqui deu certo. Conseguimos salvar a outra pessoa. Então, vejam bem, nós não vamos ganhar tudo. Nós não vamos ter só alegrias. Nós não vamos ter só vitórias. Eu não preciso desistir de ir à favela, levar uma cesta básica, porque eu tive um infortúnio no meio do caminho, furou um pneu, mas foi um aviso de Deus para eu não voltar. Eu já vi gente falar isso. Muito perigoso. Eu não vou mais porque é perigoso. Porque isso são os percalços. Isso aí é o IPTU da casa própria, gente. Não tem como, a gente tem que pagar essa conta. Faz parte de estarmos aqui nesse planeta. Nós somos espíritas, entendemos que a reencarnação é um fato, é uma necessidade da nossa evolução, somos imortais, mas a gente se apega muito a isso aqui. A gente vive muito isso aqui, matéria, e nos esquecemos dos nossos deveres, de elevarmos realmente aquilo que importa de verdade. Kardec faz um comentário que eu achei importante. Ele diz assim: o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Vejam bem, esse homem carnal é onde nós estamos mais próximos ainda. Nós ainda nos apegamos muito mais à satisfação dos nossos desejos. E nós não descobrimos ainda o que nos torna felizes. Aquilo que realmente traz felicidade. Por isso nós ainda nos tornamos infelizes. Porque nós nos frustramos. Se eu me apego demais a desejos, desejo depende do outro. Depende de uma circunstância. Se o meu desejo é tomar sol e chover naquele dia, eu fui frustrada. Então eu estou me apegando a coisas. Eu estou desejando algo que está ligado a terceiros, ou a própria natureza. Eu vou acabar galgando sempre a minha infelicidade. Então, quando eu entendo que não depende disso, sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade, numa tortura
perpétuas. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as aflições e esperanças, angustiada pelas vicissitudes da vida. Ansiedade, mais que a depressão, né? Todo mundo é ansioso. Vivemos uma geração de ansiosos. Eu sou ansiosa. Em casa todo mundo é também. A Mari que me conhece a família toda, né, Mari? É tudo assim. Mas a gente precisa se conhecer. Peraí, eu não posso viver a vida assim. Vamos equilibrar. Vamos aprender alguma coisa, uma meditação. Eu vou aprender a respirar. Eu vou evitar de tomar decisões precipitadas. Eu vou evitar de ser impulsivo. Por isso o autoconhecimento é importante. Se desapegar de coisas. Se desapegar do que é material. Se apegar ao seu ser. Ao que você traz aqui, lá dentro, no seu espírito, na sua essência, como ser criatura divina. Irmãos que somos todos nessa caminhada. Já o homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias, criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixada. Então vocês vejam, uma pessoa que trabalha dentro de um hospital, plantão de pronto-socorro, seja médico, seja enfermeiro, seja o auxiliar, se ele parar para ver só o que está chegando ali, ele não vai conseguir sobreviver. Tanto é que a gente tem um número altíssimo de pessoas da área da saúde que estão realmente entrando em depressão, crises, tendo que se afastar do trabalho por isso. Precisamos aprender a esse afastamento, aprender a afastar o que é do mundo e o que é de Deus. Parece uma frase chula, comum, mas é bem assim. Isso não pertence ao meu ser, isso está assim. Mas isso não deve ser assim sempre. Nós estamos progredindo, nós estamos em evolução. Nós não precisamos olhar só o que está ruim. Então, nesse contexto, o conceito de felicidade, então, o que seria? Estado de feliz, qualidade ou estado de feliz? Uma consciência plenamente satisfeita. Eu gosto muito desse segundo, por quê? Quando você já parou para, eu brinco sempre assim, é muito bom a gente sair e passear, mas você já limpou a casa? Terminou de limpar a casa e sentou no sofá assim, pôs os pés para cima? Quem aqui já fez isso sabe como é bom, não é? O dever cumprido, né? Consegui limpar minha casa, tá limpinha, cheirosinha, agora eu vou levantar os pés para cima, vou ligar minha TV. Não é aquele estado de felicidade que dá aquela hora? Porque a gente cumpriu um dever, eu estou com a minha consciência tranquila, eu cumpri o meu dever, eu fiz o meu trabalho, e dá aquele minuto de paz, dá aquela sensação de alívio, porque nós ainda não conseguimos, e estamos longe disso, e não vamos mexer com os neurônios nossos não, para ficar aí mais vilolado, de tentar ser isso agora, porque a gente também precisa respeitar os nossos limites. Respeitar os nossos limites, saber até onde eu consigo chegar. Eu não vou conseguir ter esse estado de serenidade o tempo todo, não dá. Senão a gente ou é psicopata ou é realmente um espírito muito evoluído, porque está longe da gente aqui. Mas a gente pode tentar. Essa felicidade relativa que a espiritualidade colocou, ela é possível, tanto quanto nos for possível. Ela se realiza. Então, eu trouxe aqui algumas situações para conversarmos sobre motivos para sermos felizes. Porque a gente mostrou tanta notícia ruim, tanta notícia trágica, situações angustiantes. Então, o que eu
que eu posso usar no meu dia, né? Por exemplo, estou atrapalhando. Descobrir um poema e lê-lo 100 vezes para mergulhar em suas metáforas. O nosso querido irmão Raimundo, né? Falou aqui uma poesia linda. Às vezes a gente ouve só e não mergulha nela. É importante depois a gente pegar o texto, ler aquele texto, entender o que aquelas palavras por aquele autor quis, o que ele quis expressar de bom com aquilo. Ler, mergulhar realmente naquelas palavras. A gente que faz leitura do Evangelho em casa, a gente já sabe que isso acontece, que a espiritualidade manda para nós aquilo que a gente precisa ouvir. Vocês acham que quando a gente pega um poema ao acaso também não é um indício de algo que a gente precisa ouvir? Porque tudo acontece segundo os ditames de Deus, da lei divina, melhor dizendo. Tudo acontece, aquela historinha que a mamãe fala, nenhuma árvore, nenhuma folha cai de um pé de árvore, sem a vontade de Deus, porque é assim. Nós não estamos sozinhos, nós estamos aqui numa quarta-feira à noite, vocês que estão vivenciando aí um estudo sistematizado, outros cursos parece que estão também envolvidos, estão usando do seu tempo para um aprendizado, porque estão buscando esse autoconhecimento. Quando nos depararmos com situações angustiantes, vamos procurar fazer exercícios para que o nosso psiquismo, para que a nossa ira, a nossa angústia, a nossa ansiedade não sejam maiores do que os motivos que podemos ser felizes. O cheiro da terra molhada depois da chuva. Sabe quando chove, cai aquela chuva, principalmente agora que está calor, muito quente. Quando vem aquela chuva e levanta aquela terra molhada, né, e você está ouvindo aquele barulhinho da chuva. Um livro que tem que ser lido. O sorriso de um desconhecido ao andar pela rua. Eu sou a rainha dos tchau. Né? Eu aprendi a fazer isso, e onde eu vou, eu estou dentro do carro, às vezes eu faço assim, para a pessoa que está do meu lado, pensa que eu sou doida. Dentro do elevador, onde você for, um sorriso, às vezes é a única coisa que aquela pessoa recebeu naquele dia. Mas vocês já perceberam como aquilo impacta? Quando a gente está descendo, às vezes atribulada, né? E um outro sorri pra gente, vamos nos colocar em outro lugar, alguém que sorriu pra gente. Aquilo não impacta tão gostoso no peito, no coração? Aí você acaba fazendo assim meio, né? Vamos nos forçar a sorrir de verdade. Se for o caso, dar um abraço. Qual é o problema de fazer isso? Por que temos tantos métodos? Por que temos tantas restrições para viver? Por que a gente tem que ter tantos paradigmas? Por que a gente precisa viver encartolado, né? Num quadradinho, cada um no seu quadrado, eu não falo com fulano, não falo com ciclano, não conheço. Precisa conhecer para dar um sorriso? Precisamos exercitar. E o sorriso realmente abre portas. Acordar cada manhã descobrindo que você tem mais algumas horas para dormir. Sabe quando você acorda de manhã no domingo? Aí você lembra que é domingo? Não é bom? Não é? Não traz aquela felicidade momentânea? Aquela, que bom, hoje eu posso dormir até mais tarde. Então eu posso ficar aqui ainda na minha cama. Algumas imagens para contrapor as outras, né? Olha aqui, representa uma situação de paz, de leveza, né? Uma pessoa que está caminhando rumo ao seu caminho. Não vamos dizer que ela está rumo à felicidade, ela está na felicidade. Porque a gente não tem que definir um caminho rumo à felicidade, senão nós estaremos condicionando a felicidade a alguma coisa ou alguma situação. Quando a gente entende que a felicidade está em nós, nós não precisamos condicionar um objetivo para sermos felizes. Vejam a diferença. Então essa moça ela está aqui, curtindo uma chuvinha, na terra molhada, né? Não está ligando para a chapinha dela, né? Está molhando e está lá feliz, plena, né? Em paz. Olha essa imagem. Eu sou apaixonada pela natureza. Acho que nós temos no nosso planeta coisas belíssimas. O nascer do sol. É maravilhoso. Eu não estava voltando de viagem, voltando para Campo Grande.
e eu fiquei na janela do avião. Eu sou a rainha das fotos, eu adoro tirar fotos de pôr do sol, de lua, de tudo, de passarinho. E aí, que coisa maravilhosa, esse sol tão assim, né? Na asa do avião ali, aquele sol, parece tão perto, tão longe. Que coisa imensa que é a criação divina. Como é bonito a gente poder ter um sol. Vocês já pararam para pensar o quanto o sol nos faz bem? Pega um dia que você está acabrunhado, injuriado, chateado. A mesma coisa que a chuva faz, o sol faz porque vem da natureza. É divino. É divino, né? E nos pertence porque está aqui conosco. Uma leitura agradável. Eu gosto muito, quando eu viajo, levar livros. Eu costumo levar uns 4. Às vezes eu leio todos, às vezes eu não consigo ler nenhum, dependendo da viagem, né? Mas ler no caminho, aquela leitura que te prende, aí você não tem celular para te atrapalhar. Esse exercício é muito bom. A leitura ela nos remete longe, porque não tem imagem. Você cria a imagem. Tem só as palavras, tem só o texto. Você cria a imagem que você quiser, aquela leitura. Isso dá um poder para a gente. Por isso que o livro ele envolve tanto. Mais motivos. Um sonho a cumprir. Um objetivo. Você pode ter um objetivo. Você pode ter um sonho. Nós podemos ter um sonho. Nós não precisamos também achar que porque estamos numa matéria, mas então eu tenho que ser um homem moral. Então eu tenho que me apegar às coisas. Não é isso. Você não precisa condicionar a sua felicidade a ela. Mas desejar algo é muito bom. É ter projeto, é ter meta, é ter algo a ser construído. Já viu as pessoas que estão, por exemplo, fazendo, as pessoas que juntaram um dinheiro para comprar uma casa? Ou então para construir uma casa? Passa aquele perrengue que é construir uma casa que, né, não é brincadeira a obra, né? Nesse planeta. Acaba cimento daqui, acabou não sei o que, aí vai para acabamento. Mas e aquela satisfação que dá no percurso de construir algo que foi sonhado para agregar a família? É justo? É justo. Isso é perfeitamente justo. E não há mal nenhum nisso. Mas se não deu certo, se não funcionou ainda, não passar a vida, céus, azar, eu não vou morrer sem conseguir a minha casinha. Aquela pessoa, a gente não pode ser aquela pessoa que você abre a porta para falar com ela. Como vai a senhora, dona fulana? Mais ou menos. Né? A gente não pode ser essa pessoa. A gente tem que ser o avesso. A gente tem que dizer, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus eu estou aqui, caminhando, progredindo, aprendendo. Um desejo a ser pedido antes de soprar as velas do aniversário. O movimento do mar, gente, uma noite de verão. Que coisa mais maravilhosa é o mar. O mar, ele tem algo realmente energético, ele tem lá todos aqueles movimentos, ainda é um mundo que não foi descoberto totalmente, não se sabe tudo que o mar tem para oferecer ainda. E ele nos traz tanta calma, tanta coisa boa, né? Ele nos renova realmente a energia. Infelizmente a gente não tem aqui em Campo Grande. Aprender algo novo a cada dia. Aprender algo novo a cada dia. Isso é importante. Buscar aprender. Nem que seja como dobrar um papel corretamente. Parece ser uma coisa pequena, mas nada é pequeno. Tudo tem a sua importância. Isso é uma coisa interessante para a gente entender dentro do nosso contexto. Nós temos uma mania de nos compararmos aos outros. Nós temos uma mania de achar assim, mas eu estou com tantos anos e eu não consegui ainda casar, ter filhos, não sei o quê, é o que todo mundo quer, né? Casar, ter filho, um emprego bom, um marido ou uma esposa e assim vai. É o padrão social que todo mundo tem que se enquadrar. Todo mundo tem que ser igual? Não. A gente não precisa estar o tempo todo sendo igual ao outro, porque somos indivíduos diferentes. Temos habilidades diferentes, temos escolhas diferentes, oportunidades também diferentes, caminhadas diferentes. As
nossas caminhadas são diferentes. Não dá para comparar o que um viveu com o que o outro viveu, até porque não é só essa existência, tem um passado lá atrás que a gente não lembra. Por isso a importância de se aprender. Às vezes nós subestimamos um aprendizado achando que ele é menor. Ah, é um aprendizado pequeno, isso aí não é para mim, isso é para outra pessoa. Não, a gente pode aprender até aquilo que a gente julga. Aqui o mar, né? O mar, que é essa bênção realmente na nossa vida. Abrir uma janela e nos deixar envolver pela brisa. É bom demais, não é? Abrir aquela janela e aquele vento de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes nós ficamos desatentos a essas pequenezas. Nós não prestamos atenção. A gente acorda de manhã atrasado para tomar o café, porque tem que levar o filho na escola, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você, enquanto você está dentro do transporte, levando o filho na escola, olha para cima. Põe a cabecinha ali. Tem um filme que eu assisti, agora eu não vou lembrar, é um brasileiro do Selton Mello, desses recentes dele, que mostra um momento que o maquinista, todo dia ele faz o mesmo caminho. E aí ele pergunta, quantos anos o senhor faz esse caminho? Ele fala, não sei quantos anos. Mas o senhor me enjoou? Não, eu sou muito feliz, porque eu levo as pessoas para aquilo que elas ficarão felizes, porque eles levaram para uma outra cidade que tinha algumas coisas que a outra não tinha. Então, a felicidade, ela está realmente na caminhada e no perceber esses detalhes. Nós estamos muito atribulados, mas isso não é desculpa para não percebermos. Chegar em casa e ser recebido pelo cachorro. Eu, graças a Deus, tenho nessa minha experiência de vida a oportunidade de ter 2 filhos e um cachorro, uma cachorra, no caso, a Nina, que é danadinha da casa, né? E eu, fugitiva, gente, ela já fugiu, sei lá, umas 10 vezes. E eu já gastei não sei quanto de dinheiro pagando um motoqueiro para espalhar por aqui pela redondeza, inclusive. Como fugiu essa Nina? Mas não é porque a gente estava pela mão, não, é porque ela é muito cabeça. Ela quer ir para o mundo, né? Ela quer ir para o mundo. E é uma grata surpresa na minha vida, porque eu sou muito mãezona das pessoas da minha família. E eu falava, se eu tiver um cachorro, eu não vou ter cachorro. Se eu tiver um cachorro, mais um para cuidar. Eu mal cuido dos meus filhos direito, né? Minha irmã me deu de presente, na verdade era meu filho, mas aquilo foi amor à primeira vez. A Nina é a minha terceira filha. Então, aos dias que as crianças não estão em casa, e eu abro a porta e ela vem pulando em cima de mim, com aquela alegria, com aquela felicidade tão genuína que os animais têm e os cachorros têm, isso é maravilhoso. Eu aconselho a todo mundo que não tem, às vezes, oportunidade de ter filhos, ou não tem alguém para ficar em casa, tem um cachorro. Se tiver os filhos, tenha também. Gato, animais domésticos, né? Que você possa se envolver nesse afeto. Porque o afeto é uma necessidade do nosso ser, nós precisamos compartilhar o afeto. Ficar despenteado com o vento em uma tarde de verão. Se você não tiver feito chapinha, se for que nem eu, Juliana, despenteada, melhor ainda, né? A gente vai viver aquela energia da natureza. Colocar o pé no chão, sentir aquele vento, sentir aquela espiritualidade te tocando. Porque a espiritualidade ela também se utiliza do magnetismo da natureza para nos tocar, para nos atingir. O aroma de uma flor com espinhos. Olha aqui, esse filme maravilhoso, né? Que delícia que é você poder compartilhar com a natureza. Planejar uma viagem e viajar. Encontrar um velho amigo na rua. Gente, não é bom? Aquele amigo, sei lá, da época da escola, da faculdade, que você nunca mais viu. De repente você está lá, fulano, dá aquele abraço, aquela alegria de encontrar. Isso é maravilhoso, né? Eu tive uma situação que como eu sou advogada, às vezes eu preciso de algumas diligências no estado de São Paulo. E eu precisava disso faz uns anos. Eu precisava de algumas coisas e uma outra colega falou assim, fala com a doutora Andréa que ela faz para mim lá. Aí eu mandei para essa doutora Andréa, você pode fazer isso? Quando ela me respondeu, ela falou, escuta aqui, você é a Juliane Penteado, que se formou em 98, na UCDB, na sala tal? Eu falei, eu sou a Andréa. Foi aquela alegria, por telefone, internet, de encontrar alguém que eu não via há mais de 15
15 anos. Isso tem que ser vivenciado com intensidade. O que eu estou querendo colocar para vocês é que a gente sinta essa alegria real e não minimize e subestime essas alegrias. Porque a gente vai se envolver naquele mantra do sofrimento. Porque nós não vamos deixar de sentir dor. Nós não vamos deixar de sentir dor. Mas a gente pode viver alegre, feliz, sim. Que diferente, alegre e feliz. Alegre é um estado, é uma situação periódica. Mas o estado de feliz é que pode ser permanente. Eu posso ser feliz com tristeza? Sim. Vivenciando tristezas, mas eu posso ser feliz. Encontrar no pergaminho as risadas dos nossos filhos, quem tem filho sabe disso. Recordar um cheiro de infância, cheiro de vó. Tem coisa mais gostosa que lembrar do cheiro da avó, né? Aquele cheirinho do chazinho da avó, do biscoitinho que a avó fazia. Isso aí é uma memória que traz afeto. O sabor do chocolate, aprender, desaprender, as risadas dos seus amigos, um instante de solidão, que na verdade, às vezes quem tem muita gente perto, precisa ficar sozinho às vezes, consigo mesmo. Por isso a importância de sentir a felicidade, porque se você ficar sozinho consigo mesmo, você não vai se suportar. Então precisa avaliar isso e sentir-se livre. A liberdade é o maior patrimônio do indivíduo. É o maior patrimônio do indivíduo, a liberdade. A liberdade, ela está inerente ao nosso ser. Então, tudo que a gente viu no passado, de escravidão, de direitos não observados, ela afeta muito o indivíduo. Olha aqui uma cena de liberdade, né? Um sentimento de paz, um sentimento de liberdade, que a gente pode conquistar, porque ela está dentro de nós. Um eu te amo à meia-noite, livrar-se das preocupações. Aqui no mundo do País das Maravilhas, mas eu estou falando daquelas preocupações momentâneas, aquelas que realmente estão tirando nosso sono, né? Aquele problema às vezes com o filho, com o parente, aquele problema um pouco mais grave, que realmente nos preocupa, que é justo que nos preocupemos. Desligar o seu celular e olhar as pessoas à sua frente. Vemos hoje todo mundo de cabeça baixa. É necessário. Mas será que nós estamos exagerando na dose? Ser criança 5 minutos por dia, eu sou quase que o dia todo. Mas é muito bom ser criança, falar bobeira, né? Rir de bobeira, chorar de rir, aquela risada gostosa, às vezes aquela piadinha boba, né? Aquela piadinha que até sem graça, mas você acha uma graça que gargalha, e a voz das pessoas que você ama. Como é bom ouvir a voz de quem a gente ama, né? Às vezes não mora perto, graças a Deus nós temos a tecnologia, a gente pode ouvir não só a voz, mas também a imagem. Olha que delícia, para quem tem filho sabe o quanto isso é bom. Para quem não tem filho sabe o quanto isso é bom, tem um sobrinho, tendo às vezes aquela criança do vizinho, aquela criança lá do orfanato, aquela criança que está na rua, né? Isso aqui é bom com qualquer criança. Amigos, ter amigos, né? A amizade é uma dádiva, porque são os irmãos que nós não escolhemos, né? Nós estamos com eles por uma simples afinidade. E a amizade independe daquela pessoa ser igual ou não a você. Às vezes ela é da outra religião, às vezes ela pensa totalmente diferente politicamente, mas você ama, porque é teu amigo, né? Aquela amizade real, aquela amizade que não precisa estar junto o tempo todo, mas que sabe a hora de estender a mão. O amor, né? O abraço, o afeto, coisas que nos deixam felizes. Um sorriso de criança, risada de criança. Não tem quem não ri.
Entra no YouTube e coloca risadas de criança. Você está mal-humorado um dia? Liga lá. Deixa tocando lá no replay várias vezes. Já já você vai estar gargalhando. Já já. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Ou seja, nós estamos fazendo, agindo, sendo úteis. Por que nós sentimos ainda tanta angústia? Porque nós não estamos confortáveis onde nós estamos. Por que a ansiedade? Por que a depressão? É claro que são doenças, é claro que precisam de tratamento. Mas se eu ficar só no medicamento e não procurar a fonte dessa minha angústia, não entrar no meu ser de verdade, procurar entender o que eu quero para mim e o que é necessário. A resiliência é muito importante. Não é a resignação apenas no sentido de me acato e está tudo bem. Não. Manter-se em luta é como aquele juiz que eu falei para vocês agora há pouco. Falei, doutor, firme e foco. Mantenha-se na luta, porque nós precisamos das suas decisões. A gente precisa de você, não desanime. Às vezes dá aquela vontade de desanimar. Ai, eu não aguento mais lutar por uma coisa em vão. Eu não aguento mais lutar porque é algo que não vai para frente. Eu estou fazendo, ninguém reconhece, ninguém vê. Mas o importante é fazer. Eu me lembrei de outro filme. Vocês veem que eu gosto de ver filme, né? Filme da Elis Regina, conta a história dela. Tem um trecho daquele filme que eu gostei demais, que é um momento em que ela leva os 3 filhos, ela já tinha os 3 filhos, para um galpãozão longe lá da casa dela, e lá estavam todos os discos, naquela época se ganhava disco de ouro, platina, aquela coisa toda. E ela estava tudo lá. E o filho dela falou, mamãe, mas está tudo aqui, só não vai estar estragando. Aí ela falou, meu filho, eu não sei se é verdade ou não, mas está no filme, eu acredito que seja, né? Ela falou, meu filho, isso aí tudo é porcaria. Isso não vale nada. Isso aí é só um negócio para pegar na parede. O que importa mesmo, o que importa é fazer. É isso que importa, é fazer. E isso não vai ficar gravado em lugar nenhum, isso está gravado aqui. Na nossa consciência, no nosso coração, o dever cumprido daquela faxina que a gente terminou naquele dia, né? Então a felicidade. E no livro dos Espíritos, para fechar aqui a questão da destruição, é lei da natureza a destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que jamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, de tudo isso que a gente está vivendo, na verdade, é uma transformação. Quando nós conseguimos enxergar esse momento tortuoso de caos, uma destruição necessária para pularmos a etapa, a gente passar de fase no videogame, né? Não sei se existe isso mais, mas é mais ou menos isso, passar de fase no videogame. Existe, né? Existe. Então, essa fase a gente vai ter que passar, mas enquanto ela não passou, nós estamos aqui nessa destruição necessária, nesse remexido que o planeta está fazendo, trocando gente, sai gente, chega gente, sai gente, chega gente. E assim a gente vai mesclando a sala de aula, né? A sala de aula vai se mesclando aos poucos. Ainda há esperança? Claro, né? Senão, vamos fechar o centro, né, gente? Nós estamos estudando isso, não estamos aprendendo nada. Claro! Ó, Vaquinha e Solidariedade constrói uma escola para ajudar os índios Guarani e Kaiowá. Ainda há solidariedade. Com tudo de ruim, com toda a destruição, a sociedade se transforma para trazer a luz. E a luz sempre vai aparecer. Sempre. 630 refugiados
repudiados, rejeitados pela Itália, chegam na Espanha entre lágrimas e abraços. Eles foram rejeitados na Itália e a Espanha acolheu. Se tem quem rejeita, tem quem acolhe. Assim como aquela libanesa apátrida de ontem, que eu assisti numa conversa trivial. O dia que ela recebeu, fizeram uma surpresa para ela, numa palestra que ela estava proferindo, a embaixadora do Brasil, pediu a palavra, falou, peraí que a gente tem um negócio para te entregar. Aos prantos as pessoas foram entregar para ela a certidão de nascimento. Tamanha comoção que foi naquele momento. O Brasil é esse Brasil que acolhe, né? Vamos manter assim, vamos manter essa chama do bem que a gente ainda tem. Não vamos deixar que essa tragédia toda nos envolva. Chovem e abriga animais à noite para que não passem frio na rua. Então, enquanto tem aqueles que fazem coisas ruins, nós temos muitos também que fazem coisas boas. Tem muito bem aí para ser levantado. Aluna com deficiência auditiva, une turma e estimula o aprendizado multidisciplinar. Então vejam só, uma aluninha, uma deficiência auditiva, acabou que todos os amiguinhos, os coleguinhas, vamos ampliar isso para ficar mais acessível. São as diferenças fazendo com que a sua solidariedade se envolva com mais eficácia. E o que dizer disso aqui? Gari é responsável pela sobrevivência de mais de 400 famílias em Lixão. Uma Gari. O que ela faz? Pede doação. Eu sou a chata do WhatsApp. Quem está na minha lista sabe. Toda hora ela pediu, agora, esses dias atrás, até deu uma parada. Tem que administrar, senão fica muita coisa, né? Mas, gente, é tão fácil a gente se organizar. E um pouquinho de cada um faz muito para muita gente. É fácil, não é difícil. E o que dizer do nosso Fraternidade Sem Fronteiras, né? Eu acredito que todos aqui devem conhecer, uma ONG que começou aqui em Campo Grande, através do Wagner Moura, e hoje alcança inúmeras famílias na África, não só com o trabalho na África, mas também com os venezuelanos, levando as psicólogas para lá e acolhendo aqueles venezuelanos. Agora com fraternidade de rua também, fazendo trabalho para as pessoas de rua daqui. Ou seja, é um trabalho que começou com uma ideia. Uma pessoa que teve uma ideia e foi chamando outra pessoa. E tudo se congrega para isso. Quando existe a boa vontade, de verdade, os caminhos vão se abrir. A gente é espírita ou não é? A gente aprendeu isso ou não aprendeu? Então, por que a dúvida? Porque ainda temos dúvida disso. Se Jesus disse, vós sois luzes, por que ainda duvidamos? Por que ainda não nos empoderamos dessa luz toda? Por que a gente relega a luz para outros? Será que é o meu? Não, se deixa eu ficar no alto, os dois lados. Não. Se deixa dos dois lados. Eu vou dar um tempinho para elas voltarem, pode ser? Você se incomoda? Não. Aí ela não perde, né? Bom, então como eu estava dizendo, esse trabalho começou com uma ideia de alguém que foi aglomerando pessoas, e hoje atingiu pessoas de renome internacional. Você ouviu falar daquele Alok, aquele DJ? Né? Às vezes nem todo mundo conhece, mas ele é um DJ top aí das paradas e ele está super apoiando a causa, né? Então o que a gente precisa aqui, ó, empatia, né? Darmos as mãos, que possamos sempre lembrar dessa imagem. Às vezes naquela situação tortuosa, aquela situação complicada, em que você realmente quer chutar o balde, você não quer ser legal com ninguém, você não está afim. O seu problema está grande demais para você enxergar o problema do outro. Vamos lembrar dessa imagem, para que a gente se recorde desse sentimento, que é estar e ser feliz.
sentimento de felicidade, que ele sobrepuja qualquer turbulência. Se sentir pleno, se sentir feliz, independe do estado das coisas, mas ele é um estado do ser. Para fechar, eu gostaria, eu sei que ele já leu lá, tem uma poesia do Castro Alves que eu gosto muito, que eu acho que tem muita relevância com o tema de hoje. Chama Marchemos, muitos de vocês devem conhecer. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita, na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas folhas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os meros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que se esplendem dentro das trevas mortais. Suas últimas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor, a verdade, nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Teline com a sua parte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador, é Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem e infeliz é a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhar. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchar. Meus amigos, muito obrigada por vocês terem me ouvido. Eu gosto demais desse poema, porque ele reflete a nossa existência. Estamos numa marcha evolutiva, passando por muitas dificuldades, passamos por lutas conosco mesmos. Aprender a enxergar tudo isso é que nos vai facilitar essa caminhada. Eu espero que eu tenha conseguido atingir o coração de vocês essa noite. Agradeço demais pela paciência de terem me ouvido. Passei uns 10 minutinhos aqui. Muito obrigada mais uma vez. Que Jesus nos abençoe.